Olá, seja bem-vinda, bem-vindo mais uma vez aqui no nosso canal da Grafologia Método Radaic. Aqui é onde você entende as pessoas, a você mesmo, através dos seus gestos ao escrever. Eu sou a Letícia Radaic, expert na escrita, e hoje eu vim aqui falar sobre um assunto muito legal, um assunto sobre emagrecimento. Você sabia que na escrita é possível a gente encontrar respostas importantes de como fazer você emagrecer? Inclusive eu já fiz isso nos atendimentos com as minhas clientes. E hoje eu estou aqui para compartilhar um pouco com você dessa minha experiência. Eu, no começo, há muitos anos atrás, não hoje, né? Mas quando eu tinha aí por volta dos meus 16 anos, eu era bastante gordinha. Eu tenho várias fotos onde eu mostro o meu rosto. Eu lembro direitinho no dia que eu fui participar da formatura da escola e eu tava com aquela beca apertada, eu tinha muita vergonha, né? Eu tinha vergonha de ser gorda, eu tinha vergonha de ter aquelas bochechas enormes. E as fotos estão, inclusive eu tô meio congelada, assim, parece que você fica com uma cara de, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, né? Então, como eu sei muito bem como que a gente se sente por estar às vezes fora do peso, e mais ainda como isso afeta muitas pessoas no mundo, no Brasil, devido a gente ver a qualidade de vida, as escolhas, enfim, eu resolvi trazer esse assunto para compartilhar com você. Então eu vou te falar sobre dentro da nossa cabeça como funciona, e claro que tudo que passa do lado de dentro vai passar para a escrita. E isso pode ser uma grande ferramenta para nos auxiliar. Se você não conhece nada sobre grafologia e acabou de chegar aqui, a escrita, o estudo da escrita, né, o conhecimento de entender esses movimentos vai direto no nosso cérebro, de forma que a gente entende a origem das coisas. Então, por exemplo, você escreve com a sua mão, mas quem está no controle disso tudo é o teu cérebro. Por esse motivo, a gente quando utiliza a fonte da sabedoria, do conhecimento, do porquê a gente é como é, das escolhas que a gente faz, quando a gente entende esse universo do inconsciente, do nosso inconsciente, fica mais fácil, não mais fácil, mas mais próximo de nós, ou mudar isso, ou transformar, que foi muitas vezes o que eu fiz para mim, o que essas clientes que eu atendi também acabaram fazendo por elas mesmas. Então, a grafologia é o estudo do teu cérebro através da escrita. Então, a gente vai conseguir entender como essa pessoa funciona. E quando a gente fala de padrões de comportamento, padrões alimentares, nós estamos falando de questões que acontecem na construção da nossa personalidade. Se a gente fala sobre construção de personalidade, a gente está falando também das nossas origens familiares, das nossas relações com as pessoas do ambiente de escola, social. A gente também fala de DNA, mas existem inúmeras pesquisas hoje que já mostram que mesmo que você tenha um DNA onde pessoas da sua família sejam obesas ou tenham problemas com a questão do peso, não necessariamente você vai ser gordinho ou gordinha. Existem mais pesquisas que vão com o tempo mostrando que a questão alimentar está muito vinculado às nossas emoções, ao como aquilo acontece do nosso lado de dentro. E é por isso que eu estou aqui hoje para falar com você, porque a escrita tem uma relação fundamental com as emoções. Quando você escreve, por exemplo, quer ver, e você está irritada ou nervosa, você vai ver efeitos na tua letra, né, no teu texto, no seu bilhete. Quando você está mais calma, tranquila, você também vai perceber que a sua escrita vai ter movimentos mais leves e vai ficar até mais bonita. Você vai falar, nossa, que bonita que ficou. Por quê? As nossas emoções, elas exercem influência direta na gente. Então, com tudo isso na mão, a gente consegue entender o que acontece com algumas pessoas que não conseguem emagrecer, que não conseguem avançar um pouco mais, né? Como eu falei pra você, e eu me lembro muito bem, eu tenho até hoje essas fotos, o fato de eu não me sentir bem dentro de mim me provocava um sentimento de inadequação. Eu me sentia muito não igual às meninas na época que
eram todas magrinhas, jogavam. Eu tinha vergonha, inclusive, de fazer educação física, porque eu ficava incomodada só de pensar que eu podia aparecer lá suada, vinha, né, aquele suor caindo. Então eu tinha muitas etapas a serem vencidas, que naquele momento, se alguém falasse vamos fazer uma dieta, nada disso ia funcionar. Porque não é fácil assim, senão as pessoas já tinham feito, eu sempre digo isso. Se você acha que ler um livro e num nutricionista e sair fazendo o que ele faz vai ajudar a sua vida, você a mudar 200%, não funciona assim. Porque senão todo mundo que fosse na academia, todo mundo que fosse no nutricionista, todo mundo que lesse livros de dieta já tinha feito isso, concorda? Então o ponto é a gente entender e trazer luz a essa consciência, entender até a compreensão do que está por detrás disso. E é sobre esse nosso bate-papo aqui. Então existe uma compensação muito grande que a gente vai criando. E as experiências da nossa infância, elas têm um papel significativo na construção da nossa personalidade. E isso vai influenciar a nossa vida durante o tempo todo. Enquanto você não se tornar consciente do que você tem lá na sua infância que promove o seu ganho de peso, você vai continuar repetindo. Porque é como se a gente estivesse falando, o motor que está lá atrás é que está mandando a informação. Existem hábitos alimentares que impactam a gente. Quais são esses hábitos? Por exemplo, você pode comer por uma compensação emocional. Então, algumas feridas da infância, né, por exemplo, como a ferida do abandono, a criança se sentindo que lá atrás se sentiu abandonada, que não teve... não necessariamente a mãe tenha abandonado, mas às vezes a mãe teve que trabalhar muito. E aí você vai identificar na escrita, por exemplo, numa conexão de assinatura, nome e assinatura, uma relação muito próxima. A pessoa quase não separa o nome e o sobrenome dela. Então, um desejo de ter a mãe, um desejo de se sentir nutrido. Então, existe uma necessidade de compensação emocional para que você consiga se sentir bem. Como essa relação não é consciente, ela está apagada, né? Porque ela está lá numa camada na nossa mente mais para baixo, e o nosso cérebro faz isso para a gente não ficar sofrendo, você já não lembra isso. Então você simplesmente fala assim, puxa vida, hoje eu tô muito me sentindo sozinha, ninguém, não consegui fazer o que eu queria, tô estressada, ai, quer saber? Eu vou comer um pouquinho. Aí a pessoa vai lá e come um pouquinho mais, pede uma pizza, que já não tem um hábito alimentar muito saudável, e aí fala, tá bom, é só hoje, e assim vai, repetindo vez após vez. Outra coisa também que acontece muito são famílias, por exemplo, situações familiares que foram muito controladoras. Então, às vezes, a origem dessa pessoa familiar era tudo muito certinho, não podia comer nada. Aí, quando ela sai desse núcleo, ela quer fazer tudo, né? Ela quer desenvolver hábitos alimentares mais relaxados, da forma onde ela se sinta mais livre. Então veja, outra estratégia emocional que vem do controle pode provocar esse excesso. E também ao contrário, não só a obesidade, mas como a questão reversa, com uma alimentação muito rígida, e aí vem os distúrbios alimentares, como a pessoa às vezes que tem aquele distúrbio de vomitar após comer, né? Então essas coisas todas, elas estão lá atrás na nossa mente e a gente nem lembra. Questões, por exemplo, como tentar se sentir mais confortável num ambiente onde a família tem muitas crises, muitos problemas, muitas brigas. Então, o alimento acaba sendo uma sensaçãozinha gostosa quando você é criança. Puxa, é tão bom comer essa comidinha. Eu meio que esqueço do que está acontecendo ao meu redor. E aí, quando a gente cresce, essa nossa relação com a comida, onde a gente busca conforto, por exemplo, às vezes término de algum relacionamento, ou às vezes alguma coisa no trabalho que não está indo bem. Então, você pode também ter uma tendência a buscar esse conforto na comida. Existe também pessoas que fazem um processo de autopunição. Elas não estão bem com si próprias, não têm uma boa autoestima,
não consegue se relacionar com os outros, então ela fala assim, quer saber, eu vou comer. E também essa visão acaba sendo um movimento de autoproteção. Como ela não quer se relacionar, porque lá atrás a relação familiar dela, às vezes com o pai, por exemplo, pode ter sido negativa, né? Em especial com o pai, né? Se a gente estiver falando de mulheres aí, e aí fica, eu não quero me magoar de novo, eu não quero me sentir de novo traída. A dor da traição pode levar uma pessoa, por exemplo, a consumir muitos alimentos. E aí tem uma relação com a comida compensatória, porque na comida ela nunca vai se sentir traída, né? Tudo isso que eu tô falando é extremamente inconsciente. Talvez não faça sentido para você, ou talvez faça. Se essa informação tá fazendo sentido, me escreve aqui para eu saber, tá bom? O mais importante é você compreender que essas feridas emocionais que estão lá atrás na infância, elas produzem comportamentos compensatórios ou compulsivos, né? Então, comer é uma espécie de você lidar com as emoções, aquelas que não estão legais. Na escrita, a gente tem muita condição de acessar esse emocional teu, né? Na grafologia, a gente tem vários movimentos associados às emoções, como por exemplo, a agressividade, como por exemplo, falta de saciedade, por exemplo, como impulsividade. Por exemplo, uma pessoa, quando ela é muito impulsiva, ela vai ter uma escrita mais impaciente. Ela também vai ter dificuldade de equilibrar as zonas da escrita, a zona superior com a média inferior. E esses movimentos cortados ou esses movimentos reduzidos vai falar, por exemplo, de uma pessoa com dificuldade de equilibrar as emoções, as tendências. Se isso estiver aliado às linhas que podem estar sinuosas, que a gente chama de altos e baixos, a gente vai identificar uma pessoa que está muito acometida pelas emoções. Então, é lógico que ela vai ter uma tendência maior a se satisfazer pelos instintos, ainda mais se ela tiver uma zona inferior da escrita mais evidente. Os impulsos, eles podem dominar a vida de uma pessoa, né? Muitas pessoas são mais propensas a ter essas compulsões alimentares, são as pessoas impulsivas. E às vezes a pessoa, eu já tive uma cliente, que eu estou lembrando dela aqui agora, ela não era impulsiva, mas ela era uma pessoa muito intuitiva, instintiva, ela percebia as coisas pelo senso, então toda vez que ela estava em casa, ela simplesmente começava a comer. E ela falava pra mim, Letícia, eu como quando eu tô sozinha. E ela falava isso, inclusive. E aí na escrita dela você percebia uma necessidade de executar, fundamentada lá na infância. Se eu tô sozinha, eu preciso fazer. Toda vez que ela se sentia tendo que fazer as coisas, que era o normal, porque ela morava sozinha, ela sentia um desejo de ter um apoio. Na escrita dela, era possível identificar a necessidade de um apoio, de falta de lá atrás ter tido uma figura paterna que a apoiasse. E veja só, ela mesma com mais de 60 anos continuava sozinha, sem um parceiro, sem ter casado. Então, quando a pessoa fala, eu estou gordinha ou estou fora do peso, não consigo emagrecer, não sei o que acontece, não é sobre simplesmente ir na nutricionista e você falar, faz exercício físico. Existe uma compreensão por detrás. Então, essas etapas são importantes para entender o que está promovendo esse comportamento compensatório e esse padrão alimentar desregulado. Na escrita também a gente consegue saber sobre a relação que a pessoa tem com controle, disciplina. Existem traços que mostram quando a pessoa ela é mais regrada ou não, né? E como que a pessoa lida com hábitos em situação de estresse, quando ela está estressada. Uma coisa importante também a ser dita aqui é sobre a resiliência emocional, a resistência que a pessoa tem para lidar com desafios. Às vezes ela não consegue, né? E aí na escrita aparece
a necessidade de uma pessoa muito de compensar aquele desconforto. Então ela pode buscar desde sexo, drogas, ela pode buscar também um excesso de alimentos, né? Tudo isso como uma compensação de ela não conseguir lidar com esse estresse. A gente chama isso de resiliência emocional. E esses comportamentos compulsivos na escrita, eles revelam uma falta de habilidade da pessoa em lidar com emoções difíceis. E a gente consegue identificar tudo isso através do gesto a escrever de uma pessoa. Mas o melhor disso tudo não é toda essa explicação, é você saber que existe uma maneira, ou seja, de reverter tudo isso. Através da grafoterapia, a gente consegue dar exercícios para que a pessoa consiga resgatar, por exemplo, um sentimento de autoestima, que ela consiga superar o movimento do estresse quando vem, sabendo, claro, dentro do Instituto Radaik, nos atendimentos que eu faço individuais e também nos cursos que eu ensino, sabendo a origem do problema. Se você não sabe o porquê você faz o que você faz, você vai continuar fazendo, tá? Então, o importante é compreender que essa dinâmica entre você querer emagrecer, encontrar a solução e fazer de fato, não é só você ir até um profissional de saúde e tá resolvida a história. Se você já fez isso e fica chateado por não conseguir, por que eu não consigo? Acabou de entender um porquê é importante. Você talvez não conseguiu até hoje porque você não chegou na origem deste problema. Fazer exercícios de grafoterapia, que não é desenho, são exercícios grafoterapêuticos de ressignificar, a gente chama de reeducação gráfica, uma terapia natural, aliada a uma boa alimentação, aliada a outros profissionais, vai dar o impulso que você precisa com a consciência necessária do porquê você faz o que você faz. Não é mágica, é compreensão. Então, se você está querendo compreender, ter conhecimento e ressignificar a sua vida, eu posso te ajudar com isso através da escrita. Você pode entrar em um dos meus cursos, participar dentro da comunidade da GrafoSpace, tá ali pertinho de mim e a gente fazer uma caminhada. Você pode passar por um atendimento individual comigo, ter uma mentoria individual, né? Onde eu vou te auxiliar nesse processo também, tá bom? Espero que tenha te ajudado a ter um novo olhar e até uma nova pista sobre como resolver essas questões. Se você precisar de minha ajuda, logo abaixo aqui na descrição desse vídeo tem informações de como você pode falar comigo. E encontrar também as informações do Instituto Radaik, Centro de Pesquisa da Escrita, onde tem mais de 13 cursos, desde cursos básicos de grafologia até a especialização. Vejo você no nosso próximo encontro. Grande abraço e até já!